Então, isso aqui, ó, seria basicamente o que a gente tem na Terra, né? Então você tem uma região ali no meio onde está formando crosta, né? As placas estão se separando. Nas bordas aqui, uma placa entrando embaixo da outra. Aqui tem várias coisas para a gente falar. Então é nessas bordas de placa que acontecem terremotos, beleza? Ah, mas tem terremoto no Brasil, Minas Gerais, Bahia tem terremoto e tudo mais. Tem sim. Como que acontece terremoto que não é na borda de placa? Então vamos lá. Terremoto que acontece que não é na borda de placa. Por conta de mineração. Então, mineração causa terremoto. Aquela mineração que teve lá na Braskem, lá, do Salgema, ela causou terremotos, tá? Por quê? Porque o salgema é uma camada de sal que está embaixo da terra. A empresa, foi a Braskem, né, no caso, né? Ela entrou lá para tirar aquele salgema, ela mexeu na geodinâmica da região e aquilo ali acaba causando terremotos. São sismos. É terremoto? É terremoto, cara, porque é até a terra mexendo, né? Se a terra está mexendo, é terremoto, tá? Só que são terremotos que eles têm características diferentes. Daqui a pouco eu vou falar para vocês disso. Principalmente na forma da onda dele, tá? E da magnitude. São terremotos normalmente com magnitude 3, 3,5, coisa assim. Beleza? Outra situação que pode dar muito terremoto também em intraplacas, que a gente chama. Sismos intraplacas. Eles podem acontecer em situações de você fazer uma usina hidrelétrica, por exemplo. Tá? Fazer uma usina hidrelétrica. Você inunda uma região gigantesca, logicamente toda aquela água ela pesa em cima da terra. A terra ali ela não estava acostumada com aquele peso, ela vai ter que se acomodar. E nessa acomodação de terra você acaba tendo terremotos. Então, você que mora em cidade, que é perto de alguma represa, então vou falar aqui, interior de São Paulo tem muito registro de terremoto nessas represas que a gente tem aqui. Represa de Furnas, em Minas Gerais, muito terremoto ali na região. Por quê? Porque a terra se acomoda. Então são sismos criados pela acomodação de terra. Acabei de ler aqui, norte de Minas, Bahia, também tem. Bahia tem muito terremoto por causa da mineração de ouro, que também é subterrânea. Norte de Minas também tem terremoto por acomodação. Então você tem uma falha geológica e aquela falha ela pode ser ativada, ela pode ficar ativa por um tempo e ela pode acomodar. Nessa acomodação que ela faz, ela gera terremoto intraplaca, que não é terremoto que acontece na borda de placa tectônica. Beleza? Então, pode acontecer? Pode. São sismos muito grandes? Não. São normalmente sismos bem pequenininhos. Daqui a pouco nós vamos falar da escala, né? Vou falar aqui sobre a escala Richter para vocês, que é a escala que mede a intensidade de terremotos, tá? Então, pode acontecer. Só que aí tem um caso bem interessante para a gente falar sobre o Brasil, que são os terremotos lá na terra, não é na terra dele não, porque ele não é de lá, mas como o nome dele é de lá, a gente fala que ele é de lá. Lá na terra do nosso amigo Acreano, tá? Para quem não sabe, os maiores terremotos do Brasil, eles acontecem no Acre. No Acre, cara. Ué, você vai falar, por que no Acre? Que doideira é essa? O Acre, né, que já é um estado tão assim, né? Coitado, né? Falam tanto dele, né? Por que que temos terremotos no Acre? Eu vou explicar para vocês o porquê agora. O que acontece é o seguinte, galera. Nós temos, tá? Nós temos a placa tectônica, a placa de Nazca. Você já sabe o que é placa tectônica, né? Nós temos a placa de Nazca entrando, né, embaixo da placa sul-americana. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Muito bem.
essa placa, ela vai mergulhando no manto da Terra, certo? Ela está mergulhando aqui, ó, placa de Nazca. E ela vai derretendo. A rocha vai derretendo, porque o calor é muito intenso ali no manto, vai derretendo aquela rocha. Porém, a rocha não é um negócio homogêneo. Aqui tem um erro muito grande que muita gente comete e pensa. Então, as pessoas acham que a rocha é algo homogêneo. Quem dera fosse homogêneo. Quem dera. Porque aí, o meu trabalho, que era de achar petróleo, seria facilitado 1 bilhão de vezes se as placas fossem homogêneas. Por quê? A rocha. Porque eu achei aqui, acabou. É só sair furando tudo que é desse tipo. Não é, tá? A rocha, ela é muito, muito heterogênea. Muito heterogênea. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vão ter momentos ou vão ter situações em que a placa vai ser um pouco mais resistente ao calor do que outra placa, do que outra parte. E quando isso acontece, ela demora mais para derreter e isso acaba causando terremotos. Então, olha que interessante que acontece com o Acre. Abre aí, Cris, esse mapinha que eu te mandei agora. No Acre, acontece um negócio sensacional. Ó, ali, no canto ali, é a borda da América do Sul, os Andes, tá? E aqui é o Acre. Tá vendo o Acre aqui? Com um monte de terremoto, ó. Tudo isso aqui é terremoto, ó. E terremoto grande, tá, galera? No Acre, nós temos terremotos de magnitude 6,5. Aí você vai falar, ué, mas fala que o Brasil não tem terremoto? O Brasil tem, sim, no Acre, tá? E o que está acontecendo aqui? Então, a placa de Nazca está afundando. A rocha, às vezes, ela é um pouco mais resistente ao calor. E esse ponto aqui no Acre, olha que interessante. Se você vê o mapa num perfil vertical, que a gente chama, você vai ver que o ponto onde a placa de Nazca derrete no manto, e se você subir na vertical, dá exatamente no Acre. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que existe uma distribuição, ó, dos terremotos. Tá dando para perceber aqui nesse mapa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui, ó, parece que eles estão todos numa linha só. E tem uma coisa muito legal. Eles são muito mais profundos do que aqueles ali do canto. Então, mostrando que a placa está afundando ali. E quando ela chega bem no Acre aqui, ó, bem em cima do Acre, é o ponto aonde ela derrete. Por isso que, normalmente, você vai ver, algumas vezes, né, em algumas manchetes por aí, o pessoal falando, caramba, deu um terremoto de magnitude 6 no Acre. É possível? É possível, tá? É possível, tá? Então tá aí a explicação de por que que no Acre nós temos muitos terremotos, de por que que nós temos terremotos intraplacas e o lance todo das placas tectônicas e tudo mais. Entre um lado e outro da placa continental, existe diferença dos tipos? Existe, claro. Lógico que existe, cara. O Matheus Pereira perguntou aqui, ó, se entre um lado e outro da placa existe diferença dos tipos de rocha? Sim, existe. Por quê? Porque na parte que está formando rocha, é um tipo de rocha, rocha magmática, rocha mais jovem e tal. Aonde uma placa está entrando embaixo da outra, são rochas mais antigas, então tem diferença sim, tá? As placas se encostam no meio do Oceano Atlântico. Elas estão se afastando. O que preenche o espaço entre elas? Ótima pergunta. O que preenche? Fica uma falha. Vocês já viram a imagem do nadador lá na Islândia? Cadê aqui, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Island, como que é? Swimming, né? Swimming between tectonic plates. Lá na Islândia, você pode mergulhar, tá? Eu não lembro se o Filipão fez isso, mas você pode nadar. Aí, Cris, ó, vou jogar aqui para você. Você pesquisa desse jeito aqui, ó.
E aí você pega qualquer uma das imagens aí que você achar melhor. Ó. Só joga isso aí no Google. Então, o que preenche? Rocha, tá? Uma parte de rocha, mas normalmente com uma falha. Falha de San Andreas. Vai lá para você ver, tem uma falha no chão ali, tá? Você vê a falha. A terra está abrindo, tá? O que normalmente vai acontecer? Rift africano, vai formar um oceano. Então, quando você tem essas placas aí se abrindo, aonde você já não tem um oceano, normalmente vai se formar. Então, aqui, ó, isso aqui é na Islândia. Você mergulha, olha aí, ó, que legal, entre duas placas tectônicas. De um lado aqui, se não me engano, é a placa da Eurásia e do outro lado ali é a placa sul-americana, tá? Então, você mergulha entre as placas, tá? Você mergulha entre as placas. Isso aí é legal demais, tá? Isso aí é legal demais. O Wellington Souza é o acriano, né? Ele tá aqui na live. Não é? Ou não, não é não. É. Então está aí, ó. Então você mergulha entre as placas tectônicas. Lá em San Andreas, você sobrevoa. Você passa de helicóptero em cima quer ver? Vou pegar aqui, ó. San Andreas. Fault. Aí, ó. Ah, pesquisa aí no Google, Cris. San Andreas Fault. Vou mostrar pro pessoal. San Andreas Fault. Sim. Isso. Aí, ó. Tem as fotos aqui, ó. Pode aí pegar qualquer foto aí que estiver boa para ver, ó. Então você vai lá e você vê. Isso ajudou muito no quê? Lembra lá da teoria do Wegener, né? Sempre lembrem da teoria do Wegener, tá? Era uma teoria que era tida como maluca. Então, aí, ó, você sobrevoa, ó. Você sobrevoa a falha de San Andreas, ó. Coisa linda, ó. Tá? E hoje, né, a falha de San Andreas ela é altamente monitorada. Você tem sistema de GPS, sismógrafo, você tem muito equipamento de geofísica distribuído na falha de San Andreas e em outras partes do planeta. Tá bom? Digo em diferentes componentes químicos. Tem sim também, cara. Tem diferença química, tem diferença do tipo de rocha, né? Do tipo de rocha é a química da rocha, tá bom? Tem sim. Beleza? Caruaru. Caruaru, se não me engano, Caruaru tem represa em Caruaru? Deixa eu ver aqui. Caruaru Earthquakes. Tem umas regiões que eu não sei se é mineração, se é represa, ou é o próprio solo, né? Mas os terremotos em Caruaru são de magnitude 2, tá, cara? Magnitude 2,6, coisa do tipo. E deixa eu ver qual que é a explicação aqui, ó. Porque tem aqui, ó. Vou ler para você a explicação dos sismos de Caruaru, tá? Caramba! Relacionar fenômeno sísmico à presença de uma grande falha geológica denominada Alinhamento de Pernambuco. Então é isso. Lá em Caruaru você tem uma grande falha geológica e é a acomodação dessa falha que gera esses terremotos ali em Caruaru, tá? Então você tem tudo isso aí. Eu peguei uma tese legal aqui, ó, sobre Caruaru, ó. Maneiro. Tá vendo só?